senhor Cícero Luiz da Silva é procedente de Alagoas. Reside atualmente em São Caetano do Sul, São Paulo. Congrega nas Assembleias de Deus de Vila Nova, São Caetano do Sul. Em 15 de julho de 1973, participara de um culto de oração em São Caetano do Sul, São Paulo, no qual presenciou o grande derramamento do Espírito Santo, onde houve renovação e batismo com o Espírito Santo de Deus. Durante o culto ao senhor Cícero foi revelado um púlpito e um trono, no qual estava assentado um homem com vestes brancas que sorridente contemplava a igreja. Mantinha suas mãos postas sobre os joelhos, suas mãos tinham palmas brancas. O senhor Cícero observava eletrizado ao homem assentado sobre o trono, apontando para ele por 3 vezes consecutivas. O nosso relator compreendeu que o personagem queria dizer-lhe algo de muita importância. Porém, logo desapareceu, deixando o nosso observador atônito. A partir deste momento, passamos a apresentar as divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro relatório do nosso irmão em Cristo, Cícero Luiz da Silva. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmão Cícero. Hoje o culto esteve maravilhoso. O Espírito Santo visitou a sua igreja. E eu sou a testemunha principal deste acontecimento. Deus vos abençoe. Eu vou feliz para casa, pois eu me sinto realmente cheio do Espírito Santo. Meu Deus, eu não aguento mais. A que vem a ser aquela visão que eu tive hoje lá na igreja? Eu tenho que saber. Eu preciso saber. Um púlpito. Um trono. Um homem vestido de branco. Palmas brancas nas mãos. Mãos nos joelhos. Sorridente. Contemplando a igreja, apontando para mim. 3 vezes apontou para mim. Queria me dizer alguma coisa. Oh, meu Deus, eu estou confuso. Eu não consigo dormir. Eu vou orar. Eu vou orar. Já são 23h50. Uma luz. Uma forte luz está envolvendo meu quarto. Um moço de vestes brancas. Dê-me a sua mão direita. Venha comigo. Eu lhe mostrarei e lhe direi tudo quanto quer saber. Naquele momento, Cícero Luiz da Silva estava sendo arrebatado. Estava sendo levado em espírito até as nações celestiais. Que planície linda e infinita. Eu jamais vi uma igual. Venha comigo.
Um caminho estreito. Estou vendo ao longe um muro alto, sublime, tão reluzente quanto a luz do sol em seu fulgor. Uma porta estreita, com ombreira arredondada. Não olhe para trás, pois estamos nos aproximando da entrada da cidade. 2 querubins estão guardando a entrada da cidade. Deixe-o entrar. Ele é meu convidado. Não olhe para trás. Temos muitas coisas para ver. Esta rua que atravessa a cidade é muito linda. Que rua é esta? Esta é a Rua Áurea, onde a noiva do Cordeiro irá desfilar. O adorno desta cidade é encantador. Muros de cristais, calçadas de ouro, prédios e mansões muito lindas. E tudo construído com pedras preciosas. Olhando à esquerda daquela cidade, Cícero pôde contemplar uma grande praça. E no meio da mesma, um rio de águas cristalinas corriam de um lado para o outro. E no meio do rio, muitas árvores. Mas a que chamou mais a atenção do Sr. Cícero foi a árvore da vida, com seus frutos que começavam a amadurecer. No rio estava um grande e sublime trono. O irmão Cícero ficou muito admirado com o personagem que estava assentado no trono. Seu semblante era como o sol, e de seus pés saíam relâmpagos. Em volta do trono haviam 7 grandes vasos de ouro que chamaram a atenção do nosso excursionista. Vamos continuar acompanhando Cícero Luiz da Silva na sua longa jornada. O que significam aqueles vasos? Eles representam as igrejas no trono do Cordeiro. Impressionante. Vários anjos estão com taças de ouro, com um líquido que é o puro ouro derretido. O que vem a ser isso? São as orações e as lágrimas dos santos que são depositadas. E o que está assentado sobre o trono é o Cordeiro, que com os braços as recolhe para si. Depois, estendendo as mãos, responde a cada uma, segundo suas necessidades. Saindo dali, atravessaram a rua principal para o outro lado da cidade, atingindo assim a uma porta muito linda, toda de cristal. E o anjo, com a sua mão, abriu a porta e disse: Aqui estão as coroas da noiva do Cordeiro. São as mais lindas coroas de ouro que eu já pude ver em toda a minha vida. Que salão enorme. É impossível se calcular sua dimensão. Aquelas coroas cheias de estrelas e diamantes que estão nas galerias à sua esquerda pertencem aos obreiros que lutam pela causa do Cordeiro que está assentado no trono. As coroas que estão nas galerias do lado direito são mais simples em seus adornos. Aquela coroa que você está vendo ali é a sua. A minha? Sim, Cícero. Aquela é a sua coroa. Eu vou vê-la de perto. Pegá-la um pouco. Não. Não pode. Ainda não é tempo.
Agora vamos ver as vestes da noiva do Cordeiro. Cícero acompanhou o anjo, o seu Cicerone, até o outro lado da rua e pôde contemplar uma porta toda de cristal, e por ela o anjo conduziu seu visitante para o interior de um longo salão cuja dimensão sumia de vista. E ali estava uma grande quantidade de prateleiras. Meu Deus, será que eu estou sonhando? Não, não é um sonho. É realidade. Tudo o que você está vendo é bem fiel. Naquelas grandes prateleiras estão os vestidos da noiva do Cordeiro. Todos eles foram costurados pelos anjos. É impressionante. Uma enorme quantidade de vestidos. E cada um deles tem um par de palmas brancas. É isso mesmo. E ali estão as suas vestes. E são lindas. São muito lindas. Deixe-me vê-las, pegá-las um pouco. Não, ainda não. Pois o tempo ainda não é chegado. Vamos sair. Esta rua é mais estreita que a rua principal. Porém, é muito linda. E está guardada pelos anjos do Senhor. Esta é a Rua das Bodas. E assim os nossos caminheiros chegaram a outra rua e se depararam com outra porta com ombreiras arredondadas. Aqui estão as bodas do Cordeiro. Vamos, entre. Esta enorme mesa que você está vendo compõe-se com 2 fileiras de cadeiras, uma fileira de cada lado, e todas elas são de ouro maciço. E esta toalha que brilha com a luz do sol? Esta toalha é de puro linho, linho finíssimo. Eu gostaria de ver o que ela está cobrindo. Não pode ver e nem pegar. Só o Cordeiro poderá descobri-la para a noiva. Agora vamos para o outro salão. Pronto, aqui estamos. Esta sala é completamente redonda e muito grande. Senhor, vinga! Vinga, Senhor, o nosso sangue! Quem são estas almas que clamam tanto por vingança? Vinga, Senhor, o nosso sangue! Estes são os que Herodes mandou matar quando procurava tirar a vida do Cordeiro antes do seu ministério. Por isso, estão de joelhos esperando o grande e final julgamento, no qual Herodes será julgado e receberá a sua recompensa. Venha comigo, pois agora vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro. Daqui você pode ver toda a face da terra. Veja aquele povo como está andando. É mesmo. Daqui eu posso ver todos os habitantes da terra. Um bom grupo está andando a passos lentos e de cabeças baixas.
Quem são eles? São os que esperam o momento para serem arrebatados, pois não se contaminaram com o mundo. Agora olhe para sua esquerda. Hã? Uma chama de fogo amarelada? E quantos estão indo para lá? Isso mesmo. E aqueles que estão marchando em direção a ela são os que rejeitaram a pregação do Evangelho e nem deram crédito, e zombaram do pregador, e não quiseram ouvir a palavra do Cordeiro. Por isso estão indo em direção àquele fogo. E no meio deles, há muitos que se desviaram do caminho do Senhor. Olhe novamente para a face da terra. O povo em grande desespero, correndo, outros gritando pelos filhos, aviões caindo, explodem no ar, carros batendo uns contra outros, chocando-se nos postes, incêndios, terremotos, maremotos, buzinas de carros e navios. Você está observando tudo isso que está acontecendo? Sim, eu estou. Você ficou diferente? O seu rosto mostra pavor. Está com medo? Não, eu não estou. Agora venha. Vou mostrar-lhe o livro. O grande livro da vida. É uma sala toda revestida de ouro. O livro é de tamanho incomparável. Eu jamais vi um livro igual. 1,5 metros de largura por 1 de altura. E todo de ouro. É um rico livro. Neste livro estão registrados os nomes dos que serão arrebatados e que tomarão parte nas bodas do Cordeiro. E os que não forem achados inscritos neste livro serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Venha comigo. Vou mostrar-lhe o julgamento das nações, o julgamento final. Olhe para cima. Eu vejo um grande trono branco descendo do céu. Olhe, o rei está sentado sobre o trono. E que coroa linda. Ele traz um cajado na mão. Vejo também um grande exército que o cerca. Quem é aquele povo? Aquele é um exército de anjos. E ali está a grande multidão. À direita e à esquerda do rei, você pode ver que a multidão que acompanha sua majestade está vestida de branco, com palmas nas mãos. E todos têm uma coroa de ouro. Ajuntai todas as nações à minha presença. Separe uns dos outros. Um grupo para a minha direita e outro grupo para a minha esquerda. São poucos os que estão à direita do rei. Escute com atenção. Vinde benditos do meu Pai,
possuir por herança o que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O povo está subindo rapidamente para junto do exército. Estes são os que ficaram para a segunda ressurreição. Escute o que o rei disse para os que ficaram à sua esquerda. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó Senhor, em teu nome expulsamos os demônios e fizemos maravilhas. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E o trono foi recolhido para o céu, juntamente com os salvos. Nesta última revelação, Cícero presenciou cenas horríveis em toda a face da terra. O povo gritava, blasfemava, pranto, ranger de dentes. Foi triste. Realmente triste a situação de todos aqueles que ficaram. Pois as trevas tomaram conta de toda a terra e a paz deixou de existir. Vai e conta tudo o que viu, para que muitos daqueles que estão esfriando na fé sejam despertados. Porque brevemente a noiva do Cordeiro será tirada da terra. Agora, o irmão Cícero Luiz da Silva nos adverte. Peço a Deus que, pela sua infinita misericórdia e bondade, venha a despertar a todos quantos ouvirem esta revelação, que me foi concedida pelo Senhor Jesus Cristo, para a edificação de muitos em sua fé. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como é do conhecimento dos amados irmãos, a gravadora Novas de Paz teve a felicidade em ter lançado o primeiro long play com o presbítero Cícero Luiz da Silva, intitulado Divina Revelação do Espírito Santo, radiofonizado a história do arrebatamento que o nosso irmão Cícero obteve durante 4 horas e meia. Eu acredito que o grande público evangélico, ao ouvirem o referido disco, surgirá em suas mentes algumas perguntas que vocês gostariam que o presbítero irmão Cícero Luiz da Silva respondesse com suas próprias palavras, tais como: quem é o irmão Cícero? Quais as suas procedências? Quando se deu a sua conversão? Onde residia quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez? Quais foram as suas experiências profissionais
antes e depois do seu arrebatamento. Houve alguma manifestação do inimigo contra si depois do seu arrebatamento? Pois bem, meus irmãos, estas e outras respostas vocês poderão obter em sua própria voz, pois é isto mesmo que incentivou a gravadora Novas de Paz a fazer mais esta gravação. E com vocês, para dar o seu testemunho verídico, o homem de Deus, presbítero Cícero Luiz da Silva. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. São João 11 e versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Irmão Cícero, para mim é uma felicidade muito grande em ter sido convidada pela gravadora Novas de Paz para fazer esta entrevista. Pois bem, irmão Cícero, vamos iniciar as perguntas. Quem é o senhor e quais as suas procedências? Eu nasci no dia 14 de setembro de 1938, na cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Sou filho de José Luiz da Silva e Luísa da Silva. Sou sobrinho do atual pastor Manuel Pereira Lima, pastor-presidente do estado de Alagoas. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando meus pais aceitaram a fé e me criaram no Evangelho. Eu residia próximo da cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas, quando eu tive o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Um dia, ao meio-dia, debaixo de uma árvore, eu estava assentado, recostado na árvore, e ouvi nos galhos da árvore uma voz que me dizia: Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Corri atônito para minha casa e, chegando em casa, perguntei para o meu pai: Papai, o que é isto? Eu estava debaixo da árvore quando ouvi uma voz que falava comigo dizendo: Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Meu pai, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, disse: meu filho, Deus tem um plano contigo. Vim para São Paulo com idade de 15 anos. Fui morar em uma fazenda no interior de São Paulo. E lá eu tive o privilégio de ser batizado nas águas na cidade de Pompeia. 2 dias depois, fui batizado com o Espírito Santo. Voltando à capital de São Paulo, fui morar na cidade de São Caetano do Sul. Fui trabalhar em uma firma por nome de Ferro e Enâmia do Brasil. Esta firma ficava situada na esquina da rua Oswaldo Cruz com a Avenida Goiás. Trabalhei 11 meses naquela firma. Uma quinta-feira, fazia uma carga para um forno de fundição de esmalte para utensílios domésticos, ou seja, geladeira e fogão. Fui vítima de uma intoxicação com ácido que fundia a carga, ficando desacordado por várias horas, isto das 2 da manhã até as 7h30 do mesmo dia. Quando tornei a mim, estava ao meu lado um médico que me examinava e disse-me que eu estava gravemente intoxicado. Fiquei cego, sem ver, por várias horas. Neste momento, o médico me encaminhou, mandando que eu fosse para minha casa e voltasse para ser encaminhado ao centro de saúde da cidade. No outro dia, eu fui encaminhado para o centro de saúde, onde foi tirado várias chapas dos meus pulmões. E constataram os médicos que eu estava gravemente intoxicado. E assim, eu fui levado a um tratamento rigoroso, sem alcançar nenhum resultado. Passado alguns meses, fui novamente examinado por uma junta médica. Faziam 7 meses que eu estava de cama. Cheguei a pesar 26 quilos. A minha situação era triste. A minha situação era lamentável. Eu estava separado da minha família. O prato que eu comia, a minha esposa não podia comer nele. O copo em que eu bebia água, minhas crianças e a minha esposa também não podia beber água. Eu estava tomando 4 vidros de comprimidos. Cada vidro tinha 500 comprimidos. Já constavam 7 meses sem melhora.
Um dia fui levado ao Centro de Saúde de São Caetano do Sul e lá fui examinado por uma junta médica. E os médicos me desenganaram dizendo que não tinha melhora, pois os meus pulmões estavam se desmanchando em pus e água, pois a intoxicação que eu tinha tomado era muito grave. Eles me deram na hora uma guia, me encaminhando à cidade de Campos do Jordão no dia seguinte, por volta das 7 horas. Eu fui para minha casa. Naquele dia era triste a situação, pois eu não sabia como dizer para minha esposa que ia me separar dela e dos meus filhos. E, chamando um irmão vizinho meu, contei para ele tudo o que estava acontecendo. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: irmão Cícero, eu vou te levar para a igreja hoje e Jesus vai te curar. Eu fiquei naquela hora como se estivesse suspenso da terra. E chegando a hora de ser levado à igreja, parece que tudo estava escuro para mim. Parece que tudo estava difícil para mim. Parece que nada clareava à minha frente. Mas chegando na igreja, me colocaram no último banco da igreja. E ali eu fiquei. Era terrível as dores que eu sofria. Era terrível as dores que passavam dentro de mim. E aquele irmão que me conduziu à igreja chamou o pastor da igreja e disse para ele: olha, irmão, como está o irmão Cícero? Ele ficou admirado e atônito e disse: meu Deus, eu não sabia que o teu servo estava nesta situação. Mas, irmão, fique aí, até o final do culto, nós vamos orar por ti e Jesus vai te curar. Eu recebi como uma injeção de vitamina naquela hora. Parece que os meus pés começaram a pegar um fogo. O meu corpo começou a esquentar. E eu comecei a pedir a Deus naquele momento que tivesse compaixão e misericórdia de mim. A minha situação era lamentável. Eu pesava 26 quilos, só o cadáver, o couro e o osso. E naquele culto maravilhoso, Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu as petições dos irmãos. Quando terminou o culto, o pastor mandou que me levassem à frente e me colocaram de joelho na frente do púlpito, e ele despediu a igreja e desceu do púlpito com os obreiros e fizeram um círculo em volta de mim e disseram uns para os outros: meu Deus, que situação do irmão Cícero. O pastor disse: nós só vamos terminar esta oração quando Jesus operar o nosso irmão. Irmãos queridos que estão me ouvindo, para a glória e a honra do Senhor Jesus, em menos de 5 minutos de oração, eu vi descer em minha frente um varão todo vestido de branco, uma maleta branca nas suas mãos. E chegando ao meu lado, ele abriu a maleta. Estava 2 irmãos me segurando, um de um lado, outro do outro. E aquele varão que desceu abriu uma maleta branca que trazia. E tirando 2 vasos de ouro de dentro e uma ferramenta como uma espátula de pedreiro, ele abriu as minhas costas, tirou toda a sujeira do meu pulmão e colocou em um vaso de ouro daqueles. E abrindo o outro, ele tirou um líquido como o vinho que nós usamos na Santa Ceia. Ungiu o meu pulmão, fechou, passou o dedo por cima, bateu 3 vezes no meu ombro esquerdo e subiu com a maleta em sua mão e desapareceu. Naquele momento, ninguém precisou mais me segurar. Eu pulei e gritei: Jesus já me operou! Jesus já me operou! E gritando eu ia até a porta da igreja e voltava ao púlpito, com as mãos para cima e gritando: Jesus já me operou! Eu estou curado! Eu estou curado! Aquele irmão que me conduziu até a igreja, quando terminado a oração, muitos alegres, falando em línguas estranhas e dando glórias a Deus e aleluias, porque Deus tinha operado grandemente em minha vida. Ele me levou para minha casa. Chegando em casa, não precisei ficar mais separado da minha família.
No dia seguinte, eu fui até a padaria comprar pão e leite para os meus filhos, pois há muito tempo isto eu não fazia. Quando ao chegar na padaria, o dono da padaria ficou admirado e disse: seu Cícero, o senhor já está bom? O senhor já está são? Eu respondi para ele: Jesus me curou esta noite lá na igreja. Ele me deu o pão e o leite e não quis cobrar. A honra e a glória pertencem ao santo e soberano nome do Senhor Jesus. Mas para a admiração de todos, às 8 horas da manhã, eu me dirigi para o centro de saúde. Ninguém sabe contar como foi lá no centro de saúde. Quando cheguei, a moça que atendia no barcão disse: o senhor não era para estar aqui às 7 horas da manhã? Eu disse: sim, mas Jesus me curou esta noite. Ela disse: o que é isto? Eu disse: Jesus, o Filho de Deus, foi quem operou meus pulmões. Não necessito mais ir para Campos do Jordão, pois estou curado. Ela subiu as escadas para o primeiro andar, onde estavam os médicos de plantão. Chegando na sala do médico-chefe, ela disse: aquele moço que nós esperávamos que ele estava morto, está aí, dizendo que Jesus o curou. O médico mandou que ela descesse e que eu subisse até a sala onde ele estava. Quando eu subi, que me apresentei na porta, ele estava sentado, se colocou de pé e disse: é você? Eu respondi: sim, doutor. Em carne e osso, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu estou curado. Ele disse: espere um pouco. Mandou que eu sentasse-me em uma cadeira. E saindo, quando voltava, vinha com mais 6 colegas. Chegando, cada um olhava para mim e dizia: isto é um milagre? Este moço está completamente mudado. Me levaram a uma sala escura e me colocaram sem camisa em frente a um aparelho. E cada um olhava e dizia: realmente, ele está com os pulmões limpos. Parece uma criança de 8 anos. E desta maneira, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu voltei à sala junto com eles, e eles sentaram-se e escreveram um atestado, e entregaram nas minhas mãos e mandaram que eu fosse trabalhar. E para que ninguém tenha dúvidas, encontra-se em meu poder o atestado. Voltei para o trabalho em uma firma em São Caetano do Sul, como motorista profissional. Viajava muito, e um certo dia eu ouvi uma profecia dita por uma irmã: glória seja dada ao santo e excelso nome do Senhor Jesus. Eu era um homem inválido, pois eu tinha sofrido um derrame quando, naquela época, que trabalhava na firma. Fui levado às carreiras ao hospital. E lá fui medicado pelos médicos, que me constataram que eu estava com um derrame. Este derrame foi provocado em uma viagem que eu fiz para a cidade de Rio Claro. No entrar da cidade, eu ouvi uma voz que falava comigo: daqui para frente nenhum passo, pois eu tenho uma grande obra para fazer através de ti. Naquele momento eu senti que dentro de mim rasgou-se como se um papel. As minhas vistas foram escurecendo. Encostei o caminhão ao lado da pista e provoquei muito sangue pela boca. Os 2 ajudantes que trabalhavam comigo ficaram atônitos. Correram em um telefone, telefonaram para a firma pedindo socorro, e logo depois me encaminharam a um pronto-socorro. No pronto-socorro, os médicos me examinaram e disseram que tinha se furado uma úlcera no meu estômago. Queriam me operar, eu não consenti, pois morava em São Paulo e não era possível, pois a distância era muito longe. Por volta das 22h30 da noite, chegou o socorro da firma. Um motorista para levar o caminhão e outro com uma perua para me levar em casa. Eu fui levado naquela agonia,
pois as dores que me atacavam eram muito. Eu não sabia como fazer. Eu clamava pelo poder e a misericórdia de Deus. A minha situação era cada vez mais pior. Eu estava vendo que a morte estava se aproximando de mim. Mas, clamando a Deus, Ele ouviu o meu clamor. Eu cheguei em minha casa. A minha esposa, junto com os meus familiares, oraram a Deus para que Deus me desse um alívio daquelas dores. No dia seguinte eu fui levado ao médico e o médico, me examinando, achou que eu devia ser operado antes do meio-dia, pois o meu estômago estava vazando muito sangue. E naquele momento ele me encaminhou para o hospital. E chegando no hospital, o médico examinou-me e me encaminhou rapidamente para o quarto. E lá eu fui testado de diversas maneiras. Me fizeram teste de todos os jeitos para saber de que maneira e por que provocava aquele sangue de mim. Por volta das 3 horas da tarde, já tinha se passado mais de 24 horas que tinha acontecido aquilo comigo. O médico chegou e disse: vamos tirar raio-x do seu corpo para saber o que está acontecendo. Tiraram chapa de lugares que eu nunca pensei. E esqueceram que eu tinha um estômago. No outro dia, entrou em meu quarto um médico com um relatório e um pacote de chapa na mão, perguntando quem era Cícero Luiz da Silva. Eu respondi: aqui estou. Ele disse para mim: meu filho, eu tenho um relatório para lhe cortar todo o seu corpo, mas as chapas não deram nada. Realmente me conte o que aconteceu. Eu contei tudo para ele. Ele ficou apavorado e disse: isto foi uma ursa que estourou no seu estômago. Quando foi isto? Eu falei: foi segunda-feira. Ele me respondeu e disse: você ainda está vivo? Hoje é quarta-feira. Com 24 horas, uma pessoa com uma ursa perfurada no estômago morre se não operar. Isto só pode ser um milagre de Deus. Eu disse: doutor, eu sou crente em Jesus Cristo. Sirvo a um Deus vivo e poderoso. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. E aqui estou vivo. O médico saiu e disse que ia mandar um colega dele para me examinar, pois o meu caso era clínico. No outro dia me tiraram a chapa do estômago e acharam uma ursa que já estava cicatrizando. O médico disse: não podemos mais operar. É aguardar que ela cicatrize. Você vai para casa e aguarda o que vai acontecer. Tem 2 alternativas para você. Se ela voltar a vazar, nós temos que operar. E se ela cicatrizar, você vai ser acometido de um derrame, que foi o que aconteceu. Com 8 dias depois, eu fui visitado pelo médico-chefe do INPS, que disse para mim que aquilo não era nada. Ele ia me dar 4 meses de caixa e depois mandava eu voltar ao trabalho. Quando o médico saiu, eu fui orar, clamar a Deus para saber quem era o verdadeiro, se era o médico ou Jesus. E quando eu orava, uma voz falou comigo: Cícero, o médico não te vai aposentar? Eu disse: sim, Senhor. O Senhor ouviu o que ele falou. E ele me disse: eu vou te enviar mais uma enfermidade, que com esta ele vai te aposentar, porque eu preciso de ti na minha obra. Entreguei-te uma mensagem e tu não tem entregado nas minhas igrejas. E com esta enfermidade ele vai te aposentar. Tu vais sair daqui guiado pelas mãos dos outros. Eu, atônito, pois não estava suportando aquela que estava comigo, eu disse: Senhor, o que vai fazer um cego na tua seara? Ele disse: é plano meu, não te preocupes. Aquela noite eu passei em agonia. No outro dia de manhã eu amanheci cego. Os meus vizinhos chegaram para me visitar,
aonde uma enfermeira vizinha minha ficou apavorada e correu no telefone. Telefonou para o médico, contando o que estava acontecendo comigo. Chegaram alguns irmãos para me visitar e viram que eu estava cego, não enxergava, estava paralisado em cima de uma cama. Naquele momento, chegou a enfermeira mandando que a minha esposa me trocasse, pois a ambulância vinha para me levar ao hospital. Fui levado às pressas para o hospital, guiado pelas mãos dos outros, como me disse aquela voz que eu ouvi na hora da minha oração. Glórias a Deus, honra e louvor e ação de graça, poder ao nosso Deus, pois Ele é soberano em todas as coisas. Quando cheguei ao hospital, o médico constatou que eu estava com um derrame e fui medicado. Por volta das 3 horas da tarde, eu comecei a voltar a enxergar. Naquele desespero, eles me aplicando medicamentos, injeção, soro e mais testes que eles estavam fazendo. Por volta das 7 horas da noite, eu estava completamente enxergando tudo. No outro dia de manhã, chegou o médico para me visitar e disse: como está? Eu disse: estou bem, doutor. Quero ir para minha casa. Ele disse: pois bem, se você puder andar, eu vou lhe mandar para casa. Naquele momento ele mandou que eu apertasse na sua mão. Quando eu fui apertar na mão do médico, a minha mão não tinha força. Os meus nervos estavam totalmente fracos. Ele mandou que eu me levantasse, se eu me firmasse em pé, eu ia embora para minha casa. Quando me levantei, coloquei o meu pé direito no chão, fui de encontro com o chão, pois não tinha força. Ele me disse: meu filho, você está com um derrame e isto não vai sarar tão cedo. Fique aí. Passados 4 dias, me mandaram para casa. Em uma cadeira de roda, eu fui levado até o ponto de táxi. Chegando em meu lar, fiquei 3 meses de cama. Um dia, não tinha mais nada, estava tudo acabado. Eu comecei a clamar a Deus: mas meu Deus, tantos irmãos aposentados na igreja, e ninguém aparece aqui para dar entrada nos meus papéis no INPS, pois eu estava vendo que ia perder todo o meu pagamento. Quando eu reclamava, a minha esposa disse: não faça isto, Deus vai preparar para alguém vir até aqui. Naquela noite, eu estava deitado em minha cama. Eram muitas dores que eu sentia. Comecei a passar por uma madorna, quase dormindo. Vi chegar ao meu lado um elemento alto, bem vestido, com gravatas brilhantes, e uma tabuleta preta em sua mão e uma pena preta na outra. E olhando para mim, eu fitei os olhos nele e perguntei: quem é você? E por onde você entrou aqui no meu quarto? Ele olhou para mim, fita os olhos e disse: ele veio te ajudar. Eu disse: eu não preciso de ajuda sua. O meu Jesus eu conheço. O meu Deus eu sei quem ele é, mas você eu não conheço. Ele disse: você não conhece? E deu uma risada. E apareceu aqueles dentes horríveis e feios. Ele disse: peça-me o que quiseres, que eu tenho para te dar. Se quiseres governar até o mundo, eu te darei. Naquele momento, vi uma ponta de uma espada que se dirigia em direção ao peito daquele elemento. E passando por cima do meu rosto, eu vi uma mão pegada no cabo da espada e uma manga branca que brilhava. E a ponta da espada foi atingindo a altura do peito daquele elemento, e uma voz de autoridade falou: se arretire e não toques no meu ungido. Ele deu um estouro e desapareceu do meu quarto. Eu olhei em volta do meu quarto, glórias a Deus nas alturas. Estava cercado de anjos com espadas nas mãos e cantavam um cântico lindo e maravilhoso. Naquele momento, a minha esposa acordou-se e perguntou o que estava acontecendo. E eu contei para ela. Ela dobrou o joelho e orou a Deus, agradecendo o livramento que Deus tinha me dado. No outro dia de manhã,
chegou a enfermeira em meu lar e pediu à minha esposa que ele desse os papéis para que ela desse entrada no INPS. Naquele mesmo dia foi dado entrada nos papéis lá no INPS e Deus providenciou todas as coisas. Às 8 horas da manhã chegou em meu lar uma despesa para o mês todo. E daí para frente, Deus não deixou faltar mais nada. Até o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para o pão e o leite dos meus filhos, Deus não deixou faltar. Com 3 meses, o INPS fez o meu pagamento. Continuando na caixa por 1 ano e 4 meses, fui levado ao INPS novamente no final para fazer novo exame. Quando lá chegando, o médico me examinou, constatou que eu estava com o coração grande e com uma veia dilatada no coração, e que para mim não tinha mais cura. Perguntando-me há quanto tempo eu estava na caixa, eu disse para ele que eu estava há 1 ano e 4 meses. Ele me disse que era difícil para aposentar, mas como eu estava naquela situação, ele ia me aposentar. E assim fez todos os papéis, carimbou a minha carteira, entregou na minha mão e mandou que eu fosse embora e que eu aguardasse os acontecimentos. Saindo do INPS, andando na rua, uns 30 ou 40 metros na calçada, eu senti que do céu desceu um lençol como de plástico e me cobriu totalmente. E eu senti aquele calor que me aquecia dos pés à cabeça. As minhas vistas foram escurecendo e eu clamei a Deus que tivesse misericórdia de mim naquele momento. Se Ele fosse me levar, não deixasse que o meu corpo caísse na rua para que os carros não passassem por cima de mim. E naquele instante eu vi em minha cabeça um foco de luz que brilhava. E naquele instante eu senti que Deus estava operando em mim. Aquele plástico foi recolhido e eu senti que eu estava completamente curado. Estava todo molhado de suor. Eu mexi com a minha perna, mexi com o meu braço e nada estava mais doendo. Estava completamente curado. Saí correndo e falando em voz alta: eu estou curado. Alguém olhava para mim e fazia gesto com a mão, pensando que eu estava louco. Eu não estava louco, estava curado pelo grande poder do Senhor Jesus. Chegando no ponto do ônibus, o ônibus chegou. Eu entrei, todo mundo olhava para mim e vendo eu molhado de suor naquela época, tempo de frio, parecia que estava uma coisa estranha acontecendo. Eu cheguei em minha casa, a minha esposa estava no muro junto com os meus filhos. Ao lado da minha casa tem um bar, estava cheio de gente. Eu gritei para minha esposa que estava curado e que ia trabalhar na seara do Senhor Jesus, pois eu estava aposentado. Alguém olhando fez um sinal com os dedos dizendo que eu estava louco. Eu disse que não, eu estava completamente curado para a glória e a honra do Senhor Jesus. Entramos para dentro da minha casa e convidei uma vizinha minha, junto com os meus familiares, a minha esposa. E ali fizemos uma oração de agradecimento a Deus pelas grandes maravilhas e pela grande bênção que o Senhor tinha operado em minha vida naquele dia. Caros ouvintes e prezados irmãos, como é do conhecimento de todos, por falta de tempo na última gravação, deixei de contar com detalhes o episódio que sucedeu 3 dias após o meu arrebatamento, que se deu no dia 15 de julho de 1973. O inimigo atrevido apareceu para mim. Depois de 3 dias, eu cheguei de um culto muito maravilhoso, onde sentimos o poder de Deus, Jesus batizando com o Espírito Santo. E quando eu cheguei em meu lar, dobrei o meu joelho, orei e deitei-me. A minha esposa dormia, os meus filhos dormiam. E enquanto eu estava quase dormindo, vi chegar ao meu lado um elemento vestido em uma capa preta, e abrindo uma parte daquela capa, tirou uma ferramenta de dentro e disse em voz feia e horrível: ele veio lhe matar para não contares o que viste na cidade dele. Ele não diz, nem fala o nome Deus e nem Jesus. Eu, naquele momento, clamei pelo sangue de Jesus. Ele pulou em um canto, investiu novamente sobre mim
E a minha arma é o sangue de Jesus, tem poder. Ele pulava para um lado, pulava para outro, e assim, não sei se 1 hora ou mais de luta, pois eu já estava molhado de suor e quase sem fala. Ele disse para mim: quem vai lhe valer é este sangue que você está melado, mas você vai ficar marcado para que todos saibam que você lutou com ele. Naquele momento eu senti em meu peito esquerdo uma agulhada. Levantei as 2 mãos para o céu e gritei: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E ele deu um estouro no meu quarto e desapareceu, ficando aquela fumaça amarela com cheiro de enxofre e chifre queimado. A minha esposa acordou no grito e no estouro que ele deu, acendeu a luz e perguntou o que tinha acontecido. Eu estava completamente molhado de suor e quase sem fala. Ela me chacoalhava: o que aconteceu? E eu comecei a contar para ela. Ela abriu a janela, pois o mau cheiro era tão grande que ninguém suportava. E naquele momento, oramos a Deus, troquei de roupa e fomos dormir. Mas eu não consegui dormir. Aquela noite eu passei sem dormir. No outro dia de manhã, por volta das 9 horas, chegou em meu lar o pastor José Eduardo Modesto, homem muito conhecido no meio evangélico, junto com a sua esposa e mais um evangelista, o irmão Alfredo Araújo. Olhando para mim, disse: irmão Cícero, nós soubemos que o irmão foi arrebatado. Viemos aqui para que o irmão nos conte como foi o seu arrebatamento. Mas o pastor, olhando, disse: o irmão está abatido, o que aconteceu? Eu contei para ele que tinha lutado com Satanás naquela noite e mostrei o ferimento, pois o meu braço estava dormente, os meus dedos estavam com os nervos quase paralisados. Ele ficou atônito, admirado e disse: vamos orar pelo irmão e Jesus vai lhe curar. Naquele momento ele abriu a sua pasta, tirou um vidro de unção e orou por mim. Ungiu o local aonde o inimigo tinha me ferido. Ficou 3 meses para cicatrizar. Todos os dias a minha esposa tinha o trabalho de lavar a camisa do meu pijama, pois amanhecia uma mancha amarela e fedendo a enxofre. Depois dos 3 meses cicatrizou, mas até hoje eu tenho o sinal para quem quiser ver, aqui do meu lado esquerdo. Quero advertir aos amados e queridos irmãos e aos ouvintes que tiverem o privilégio de ouvir esta gravação, que ninguém facilite, que ninguém brinque, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E agora, recentemente, dia 12 de agosto de 1981, fui para o meu lar sem sentir nada. Estava completamente bom, perfeitamente. Chegando em meu lar, comecei a sentir cólicas, dores em meu estômago. Fui até ao banheiro e lá vacoei sangue horrorizadamente. Caindo no chão, desacordado, fiquei por vários minutos, consegui voltar a mim pelo milagre divino dos céus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus. Chamei a minha esposa, abrindo a porta do banheiro. Quando ela deparou-se com aquela cena, ficou atônita, sem saber o que fazer. Me arrastou até a cozinha. Sem poder me levantar, me deixou ali e foi chamar mais alguém para me colocar em um sofá. Naquele instante, Deus me deu força pelo seu grande poder e misericórdia. Levantei-me, sentei no sofá e o sangue evacuava de mim. Coisas que eu nunca tinha visto, naquele dia eu vi se passar comigo. Passei pelo vale da sombra da morte. Fui levado em uma ambulância, vertendo sangue até o hospital. Chegando no hospital, os médicos atônitos, sem saber o que fazer. Me aplicaram soro, injeção de todos os tipos, não sei nem explicar como eles fizeram aquilo. E atônito gritavam um para o outro: vamos cuidar porque o homem está morrendo, ele está perdendo todo o sangue. Ah, irmãos queridos, só pelo grande amor e misericórdia de Deus é que eu posso contar esta grande vitória. Vi a sombra da morte passar por mim, mas também vi o claro da luz do céu brilhar sobre meu rosto naquele momento.
E Deus falou comigo que era apenas uma prova para que esta gravação fosse ungida pelo Espírito Santo de Deus. No outro dia, ainda vertendo sangue, os médicos me aplicaram sangue e soro durante a noite. Colocaram-me uma sonda, fizeram lavagem completa. No outro dia eu amanheci falando. Conversei com o médico e queria ir embora para minha casa. Ele não deixou. Me levaram ao raio-x para que tirasse uma chapa do meu estômago, pois eles achavam que uma úlcera tinha estourado novamente em meu estômago. Quando tiveram o resultado daquele raio-x, nada constou. Nem vestígio de úlcera, nem vestígio de gastrite. Mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha falado comigo que era apenas uma prova. Fui para o meu lar no sábado, por volta do meio-dia. Chegando em casa, fui visitado por vários irmãos que oraram ao meu benefício. No domingo de manhã, meus filhos se levantaram para ir para a escola dominical. Eu pedi que eles orassem por mim, e eles foram para a escola. E eu fiquei com a minha esposa, a minha pequena, caçula, deitado na cama. Eu comecei a orar, comecei a clamar a Deus que tivesse misericórdia de mim, pois eu não queria ficar em um leito. O meu desejo é ganhar as almas para o reino dos céus. Pedi ao Senhor Jesus que me falasse como Ele ia me curar. Naquele momento, apareceu em minha frente, pois eu estava deitado de frente com a janela, com os olhos fechados, orando, e eu vi uma porta aberta nos céus. Vi um ser de branco sentado em uma cadeira de ouro, em um trono muito lindo. Não contemplei o seu rosto, pois não me foi permitido ver o seu rosto, mas a sua sombra, que resplandecia grandemente. Ao seu lado chegou um varão todo vestido de branco e se colocou em pé e falou estas palavras: Pai, deixe-me ir buscar a minha noiva, pois ela está em sofrimento, angústia e aflição. Eu vi a voz daquele ser que estava sentado no trono e disse: Filho, ainda não é tempo ainda. Espere um pouco. Eu tenho visto o clamor, as lágrimas, os prantos e a angústia do meu povo, pois em volta do meu trono está queimando as suas lágrimas e as suas orações como um incenso. Ele tornou a repetir por mais uma vez: Pai, deixe-me ir buscar a minha noiva. Ele disse: ainda não é tempo, filho. E levantou a sua mão e disse: quantos dedos tem, filho? Ele disse: 5, pai. Ele fechou um e disse: e agora? Ele disse: 4. Ainda falta, meu filho, uma nação para ouvir o santo evangelho. Envia aquele homem. Eu vi sair de trás do trono um varão forte, alto, com uma espada na mão, e voou em direção ao Polo Norte. Ele disse: quando ele pregar aos 4 cantos daquela nação, meu filho, veja agora, um dedo, é o tempo de tu ir buscar a tua noiva. Ele virou-se e disse: sente-se, filho, um minutinho só. E ele sentou-se. Quando virava-se para mim, eu vi dos seus olhos correr lágrimas. Ele, olhando para mim, apontou-me com o dedo e disse: e tu, meu servo, que estás contemplando esta visão, eis que eu te entrego mais uma dádiva. E tirou do seu lado um arco com uma tocha de fogo na ponta, e estirou a mão e entregou-me, e disse-me: este arco te guiará. Aonde fores, ninguém resistirá às palavras da tua boca. Glória seja dada ao santo e excelso nome do Senhor Jesus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Naquele momento, Ele disse: conte e escreva a visão para nunca esquecer. E assim desapareceu a visão da minha frente. Meus amados e queridos irmãos e amigos, neste momento eu quero vos aconselhar, eu quero vos dizer que só Jesus é quem nos dá este privilégio. E quero deixar um versículo
da Bíblia Sagrada, que está registrado em Efésios no capítulo 6 e o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Meus amigos, que Deus possa, por intermédio desta gravação, falar aos vossos corações, que muitos sejam edificados em sua fé, para que fiquem sabendo que Deus ainda é o mesmo e que Jesus reina ontem, hoje e eternamente. Amém. Vocês acabaram de ouvir o emocionante testemunho deste servo de Deus, presbítero Cícero Luiz da Silva, visando trazer aos corações de todos os que tiverem a oportunidade de ouvir esta gravação um profundo desejo de servir a Deus e preparar-se para o dia do arrebatamento da igreja, que se dará em muito breve.